Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Como é que vocês estão, tá? Então vamos lá, né? Vamos seguir aí com a nossa aula. Essa aula a gente vai falar um pouquinho da resistência escrava, né? Que se desenvolveu na colônia. É um assunto bem importante, né? Porque é um assunto que traz aí muita coisa à tona para a gente pensar, para a gente refletir, certo? Faz parte de uma memória coletiva do povo brasileiro, do Brasil, né? E que a gente tem que sempre rememorar e trazer à tona para a gente discutir aí algumas questões, tá? Certo? Então é esse o objetivo aí também dessa aula que a gente vai fazer hoje para vocês aí, beleza, pessoal? Então, vamos lá, tá? Então é o seguinte, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho para vocês, certo? Como eu falei, nas diversas formas aí de resistência, né, dos escravos na colônia, tá? Muitas vezes a gente acha, né, que os escravos viviam na promiscuidade, não tinham afetos e relações pessoais, amistosas entre si, relações de amizade, mas muitas vezes isso é engano, tá, pessoal? Os escravos tinham sim, os escravos, né, os libertos, tá? Tinham sim relações de amizade entre si, eles formavam laços, tá, de afeição, de amizade, certo? Esses laços, muitas vezes, eles iam além, né, daquela vida propriamente do engenho, né? Ele extravasava para outras relações que a gente vai ver, inclusive, aí, tá? Nesse vídeo aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Além de formarem laços, né, de amizade, de afeição entre si, tá? Esses escravos, né, eles formavam associações religiosas, sociais, né? Eles atuavam a todo momento na vida política, né? Inclusive da colônia, no sentido, falam assim, como, Rafael, eles elegiam representantes? Não, não é isso, tá? O que eu quis dizer foi no sentido de que esses escravos, né, muitas vezes eles conseguiam barganhar com seus senhores, né, ali formas de atuação, conseguiam, eles se negavam a fazer certas tarefas que lhes eram impostas, nesse sentido, entende? Eles contrariavam, né, certas coisas que eles eram que lhes eram impostas para fazer, eles contrariavam, eles não faziam, ou seja, eles tinham os jeitinhos, certo, de burlar um pouco essa estrutura que, assim, que se a gente for ver, né, no fundo, era uma estrutura extremamente violenta, né, a estrutura da escravidão era montada em cima de um sistema violento, de um sistema coercitivo, repressor, certo, ali naquela sociedade, né, então acredito que só quem viveu aquele contexto, né, poderia dizer, né, como é que foi o negócio, certo? Então, tenso, né, não foi assim dócil, né, as relações não foram amistosas, existiam, obviamente, relações mais amenas, mas assim, o grosso do processo foi violento, o grosso do processo deixou marcas, né, para populações inteiras, né, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas nesse processo, ou seja, né, foi algo terrível, né, desde a vinda da África até o momento em que eles se instalavam, né, nos engenhos. Então, obviamente, era necessário ali arrumar jeitos para burlar tudo isso, certo? Então, é disso que eu estou falando, tá? Então, e aquela coisa também, né? Violência gera violência. Da mesma forma que gentileza gera gentileza, violência gera violência também, é óbvio, né? Então, as pessoas não gostam, obviamente, né, de serem tratadas de uma forma violenta e vão revidar com o mesmo prato, né? Então, essa é a ideia, certo? Então, o que eu estou falando, né? Que além dessas barganhas, né, que existiam entre os escravos para tentar conseguir o que eles queriam, eles reagiam também, obviamente, de forma violenta, porque eles eram tratados de forma violenta, certo? Então, o que acontecia? Em que sentido, né? Muitos senhores de escravo eram assassinados, senhores de engenho eram assassinados, certo? Envenenados. Aconteciam muitas vezes insurreições, né? Insurreições contra, né, tudo aquilo que eles estavam sofrendo. Era muito comum, obviamente, por quê? Por que acontecia isso? Por conta dos maus tratos que eles sofriam, né? Ação e reação, terceira lei de Newton, certo? Essa é a ideia, beleza, pessoal? Então, dessa forma, a resistência, né, escrava, ela ia se definindo, né, de uma forma, muitas vezes, de uma forma violenta, ou às vezes barganhando, negociando com os senhores, tá? Mas existia sim a resistência escrava. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Os escravos, esse vídeo é para a gente trazer uma questão bastante interessante, que os escravos, eles não foram, né,
passivos no processo, né? Eles atuaram de maneiras diversas, de maneiras sui generis, para tentar burlar aquele universo, né, que eles viviam, né, para burlar as agruras que eles partilhavam naquele contexto. Acho que vocês entenderam esse tô falando, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, uma das formas aí mais comuns aí de resistência era a formação dos quilombos, tá? Quilombo, pessoal, que significa aí acampamento fortificado e militarizado, tá? Diferente de mocambo, tá? Mocambo, tem aquele livro lá do Gilberto Freire, né? Sobrados e mocambos, tá? Mocambo já é um esconderijo, certo? Esconderijo que também a gente pode usar, né? Aí nesse contexto aí, né? Da resistência escrava, certo? Que a gente está falando. Então, era uma forma comum, tá? Os quilombos, né? Quilombos, beleza? Que eram lugares, tá? Geralmente aí de difícil acesso no meio do mato, óbvio, né? Para ninguém encontrar aquele grupo de pessoas, né? De escravos fugidos, tá? E obviamente também protegido aí das forças policiais ali, né? Das autoridades públicas que pudessem capturá-los, né? Ali protegidos do capitão do mato, certo? E também da visão do senhor, obviamente. Né? Um quilombo não tem senhor lá para fiscalizar o que eles estão fazendo ou não, o que eles deixam de fazer, o que eles estão fazendo ou não, beleza? Então eram lugares protegidos que ficavam aí escondidos, tá? No meio do mato. No entanto, pessoal, isso é uma ideia bem interessante, né? Que veio sendo desenvolvida aí mais recentemente, é que os quilombos, tá? Eles não estavam totalmente isolados, não, certo? Muitos desses quilombos, né, que existiam e começaram a surgir aí no Brasil, nesse contexto, né, da colônia, tá? E muitos quilombos mantinham relações com povoados locais ali, com o entorno, né? Era muito, muito interessante, né? Eles iam atrás, né, conseguiam comida, eles conseguiam munições, certo? Então, muitas pessoas, né, que viviam nesses povoados davam informações valiosas para esses escravos fugidos, se eles estavam sendo perseguidos ou não, como é que funcionava, entendeu? Se tinha alguém que tinha sido, né, se tinha algum capitão do mato atrás deles. Então, era uma relação com o entorno ali bastante intensa. Certo, pessoal? Não era uma relação de isolamento, não, cada quilombo, cada um por si, não. Existiam relações aí de informações mútuas, tá? Era muito, muito interessante, né? Isso que acontecia, tá? E, obviamente, por que tudo isso, né? Porque esse sigilo, essas coisas, essas informações muitas vezes ali sussurradas no ouvido, né? Por quê? Porque a sociedade, né, principalmente a sociedade branca ali, colonial, os senhores de engenho, certo? Essas pessoas ali, os donos de escravo, tinham um certo receio desses quilombos, óbvio, né? Porque o quilombo, se a gente for ver, ele mexia, né, com a estrutura do Brasil naquele contexto, né? Ele mexia com a estrutura da escravidão. Em primeiro lugar, por quê? Porque o escravo era visto como uma mercadoria. Então, se o escravo fugisse do senhor, o senhor estava perdendo a sua mercadoria, certo? Então, ele já começava por aí, tá? E tanto mais, pessoal, que esses escravos, muitas vezes fugidos, né, e aglomerados lá nesses quilombos, tá? Para sobreviver, o que eles faziam também? Eles atacavam as fazendas, né? Na calada da noite, eles iam nas fazendas roubar gado, por exemplo, certo? Saqueavam esses mesmos povoados, né, que eles mantinham relações, muitas vezes eles eram saqueados também, certo? Viajantes que passavam pelas estradas, né, ali no meio desses matos, né, também eram assaltados, ou seja, os quilombolas atuavam ali no sentido de resistir, no sentido de sobreviver de alguma forma. A sobrevivência muitas vezes passava aí, por isso que eu estou falando, por roubos, né, assassinatos aí de pessoas de capitães do mato que estavam, né, que poderiam estar atrás deles também, entendeu? Caso um capitão do mato fosse pego, acabou, né? Com certeza ele ia sofrer as consequências daquela investida contra aquele quilombo, tá? Com certeza ele era morto aí, beleza, pessoal? Então, e além, né, de tudo isso, dessas relações, tá? Eles também extraíam recursos, né, da própria mata, beleza? E plantavam, né, pequenas roças de milho, mandioca, feijão,
o fumo, a batata doce, certo? Criavam galinhas também, né? Muito interessante aí. Os quilombos tinham as suas rocinhas próprias, tá? E aí, pessoal, o que acontecia, né? Tinha um quilombo, um famoso quilombo lá, o famoso quilombo do Buraco do Tatu, né? Que ficava em Salvador. Inclusive, esse quilombo aí é um dos mais conhecidos, né? E aí existem estudos que mostram, né, que o Buraco do Tatu, lá em Salvador, ele mantinha relações aí com esses povoados vizinhos, como eu estou falando para vocês, né? O famoso Buraco do Tatu em Salvador, tá? E, inclusive, né, esse quilombo aí, o Buraco do Tatu em Salvador, ele só conseguiu ser destruído, né, além das tropas policiais que enveredaram para destruir esse quilombo, também teve a participação de índios, certo? Houve um acordo lá, uma articulação da polícia com os índios para destruir o Buraco do Tatu, certo? Pessoal, e assim, quilombo, tá? Não ficava restrito somente na região nordeste, não, certo? Na região do Amazonas, ali no Baixo Amazonas, também era possível de encontrar quilombos, né? Então, falar, pô, é uma região inóspita ali, pois é, né? Existiam quilombos na região do Amazonas, tá? Que era o extremo norte ali da colonização portuguesa, tá? Então, para se estabelecer naquela região, obviamente, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer a floresta, né? E utilizar da floresta para sobreviver, certo? Você tem que se alimentar da floresta, certo? Eles comiam carne de tartaruga. Quando faltava o peixe lá que eles queriam, eles comiam carne de tartaruga, tá? E o mais famoso aí dos quilombos, né, pessoal, que a gente não pode deixar de falar, é o quilombo dos Palmares, certo? Que foi aí a maior comunidade de escravos fugidos, tá, da América Portuguesa. E a que sobreviveu, o que sobreviveu por mais tempo nesse contexto aí do Brasil colonial, tá? Ele ficava, pessoal, no meio da Serra da Barriga, certo? No que seria aí hoje, no que é hoje o estado das Alagoas, né? E é um lugar que, por conta dessas serras que existem, né, que existem em volta, era um lugar ali que era extremamente protegido, tá? Então ficava aí no meio dessas montanhas aí, tá? Algo que funcionava como proteção, né, para esses escravos, tá? E Palmares vem da palmeira, né? Da palmeira, do palmito que se cultivava na região, né? O palmito que garantia aí para os escravos que lá se encontravam em Palmares o sustento, né? Se você rachar o palmito no meio e pegar o miolinho, né, bem mole, é o palmito que a gente come, né, geralmente. O palmito também ele era usado, a parte mais externa do palmito, para construir casebres, né? Aquela parte mais que bambu, né? Parece com bambu, para construir casebres, e aí eles se entrelaçavam vários pedaços de bambu para construir os telhados também desses casebres. Então, por isso de Palmares, tá? Porque a comunidade ela se sustentava através do palmito aí, tá bom, pessoal? Detalhe, né? Os primeiros habitantes da região desse quilombo de Palmares eram africanos, tá? Eram africanos, obviamente, né? Da África, né? Óbvio. Beleza? Da região de Angola e do Congo, tá? Então, depois aí que nesse quilombo foram, né, se juntando aí outras etnias, né? Outros escravos aí, certo? Que fugidos aí de outros engenhos, tá? Mas inicialmente eram negros da África, do Congo, né? E de Angola, beleza, pessoal? Muito interessante isso aí, beleza? E uma coisa interessante, né? O Quilombo de Palmares, pessoal, ele tinha uma vida comunitária altamente organizada, tá? Por exemplo, eles tinham lá uma administração pública deles própria, né? As leis próprias, né? Formas de governo, estrutura militar, certo? Princípios religiosos e culturais, beleza? Então, era organizado ali da maneira deles, do jeito deles, certo? De acordo com as necessidades deles. Muito interessante isso, tá? Era quase como na Europa, o quilombo era visto como uma república, né? Uma espécie de república, certo? Uma coisa ali fora da lei ali e tal, e visto como uma república. Olha que interessante, né? Os portugueses viam os quilombos lá na Europa, né? Tratados como repúblicas, tá? No ápice, pessoal, no auge, né, de Palmares,
o Palmares chegou a ter mais ou menos aí uns 20 mil habitantes, tá? Que faziam parte lá do Quilombo. Muito interessante também. E aí, o crescimento, né, do Quilombo, certo? Não só de Palmares, mas de outros quilombos no Brasil, pessoal, ele aconteceu principalmente no período das invasões holandesas, tá? Por quê? Né? Os colonos, né, os colonos portugueses, né, estavam em guerra, os lusos brasileiros estavam em guerra com os holandeses, obviamente desestruturou toda aquela produção de açúcar aí que acontecia nas fazendas, certo? Isso deu base então para que muitos negros fugissem, né, e organizassem os quilombos, tá? Então, sempre que acontecia aí uma guerra, né, e aí o sistema produtivo acabava sendo desestruturado, né, aumentava a quantidade de quilombos no Brasil, certo? Por conta dessa fuga aí em massa de muitos escravos aí, muitos negros, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? Palmares passou a ser atacado, né, obviamente, pelas autoridades locais. Isso aconteceu a partir de 1670, tá? Quando as autoridades locais se organizaram aí para atacar Palmares, certo? Inclusive, né, com a ajuda de bandeirantes, certo? Com a ajuda de bandeirantes aí, né? O responsável aí, o bandeirante, né, que teria aí ajudado, né, na destruição de Palmares foi o Domingos Jorge Velho. A gente vai falar melhor dos bandeirantes aí num vídeo subsequente aí. O Domingos Jorge Velho que teria ajudado na destruição do Quilombo de Palmares, tá? E a partir de então, né, pessoal, então o Quilombo foi destruído, certo? Aquela comunidade foi dizimada, muitas pessoas foram mortas, tal. Mas o interessante, né, é a figura, né, o que representa, né, o que representa para as pessoas, né, o Palmares hoje, né? Então, né, a importância, qual que é a importância de Palmares hoje em dia, né? Palmares virou um símbolo de resistência negra, né? Então, ainda é comemorado lá no 20 de novembro, né? Existe aí uma memória coletiva, né, que ainda faz referência, memória coletiva negra, né, que ainda faz referência a Palmares e tal, né? Zumbi ainda é visto aí como um líder, né, um líder negro que resistiu à escravidão lá no século XVII, tá? Então, a contribuição, né, de Palmares para a brasilidade, acredito que esteja nesse sentido de resgate da memória coletiva, né, de uma parcela aí da população importante, tá? Que são os negros, né? Então é bem razoável que, obviamente, as ideias, né, o que aconteceu em Palmares, né, ali a memória seja resgatada e que, com certeza, né, os estudos aconteçam para entender ali aquele contexto, né, do Brasil colonial, que é muito importante, né, saber como foi a atuação dos negros, né, dos escravos nesse contexto, tá? Então é muito interessante, muito importante isso aí, tá, pessoal? Bom, e além dos quilombos, né, pessoal, a gente tem que falar um pouquinho, né, das outras formas de resistência, né? Então, como eu falei para vocês, né, as agruras do processo da escravidão e a violência pelas quais os negros passavam aqui geravam aí resistências das mais variadas formas, né? Então, como eu falei, né, aconteciam muitos suicídios, né, por conta disso, abortos. Imagina, uma escrava, imagina, ela não ia querer ter um filho vivendo numa situação daquela, né? Muitas abortavam, tá? E muitas vezes, pessoal, além desses métodos assim mais dolorosos e mais assim, violentos com o próprio corpo, né, da mulher escrava, tá? Existiam formas assim mais sui generis, né? Formas ali de intervenção na realidade que muitas vezes se passava por despercebida, assim, entendeu? Eram formas dos negros atuarem usando muitas vezes a criatividade, né, burlando ali uma coisinha aqui, certo? Ateando uma chispa de fogo lá no canavial para fazer o canavial pegar fogo e afetar a produção de determinada semana, de determinado dia, certo? Era quebrar ali, certo, um dente de um cilindro de uma moenda e fazer com que aquela moenda parasse, era deixar um limão dentro lá do melaço para fazer aquele melaço não dar certo, né? Talhar, coisa do tipo,
certo? Ou seja, né, pessoal, eram formas aí de burlar o sistema e que muitas vezes acontecia ali na maciota, né? Ninguém via, né? Pô, quebrou, aconteceu, sério, pô, o canavial pegou fogo, a produção. Beleza, então é muito interessante saber, né, esses detalhes, né? Isso acontecia muito, certo? É muito interessante isso aí, pessoal, tá? E outra coisa, né, além dessas atividades, né, que aconteciam aí na surdina, na maciota, na calada da noite, tá? Muitas vezes, tá, os negros, certo? Eles arrumavam aí, né, alguns jeitos, né, barganhavam, como eu falei para vocês, né, barganhavam com os senhores formas ali, tá, de mostrar sua cultura, né, nos famosos terreiros, né, isso acontecia muito, tá, no período da cafeicultura, né, acontecia muito. Então, barganhava, ó, tal, eu faço isso se você deixar que a gente dance um pouco, que a gente toque, que a gente cante, tá? Então era assim que acontecia, pessoal, né? Essas manifestações culturais eram muito nos terreiros, né? Nos terreiros aí, eram muito importantes, né? Para os negros professarem, né, a sua cultura ali, para os escravos né, buscarem, resgatarem memórias africanas, tá? Então, esse resgate memorialístico, né, ele gerava, isso é resistência também, né? Gerava uma identidade de grupo e fortalecia esses grupos, né? Então, isso era muito bom, certo? A resistência através de uma memória coletiva ali, né? De uma memória que era muitas vezes resgatada na África, né? Isso trazia de volta alguns ritos africanos, tá? Então, inclusive o próprio candomblé, né? O próprio candomblé que foi readaptado, né? Aqui no Brasil, certo? Que é a religião dos orixás, né? Na África o candomblé era de um jeito, né? Existia em cada região da África um orixá e aqui no Brasil o candomblé era uma espécie de homenagem. É uma espécie, eu não sou do candomblé, nunca fui num candomblé, mas de acordo com o que eu li, é uma espécie de homenagem aos vários orixás, né? Então todos os orixás estão juntos aqui no candomblé brasileiro, certo? Então, que se desenvolveu aqui no Brasil, tá? Bastante diferente daquele que era praticado na África, né? Fora os cultos, né? Que muitas vezes os escravos adaptavam, né? Cultos africanos, aí como eu já falei, acho que já falei isso no primeiro vídeo, os escravos adaptavam certos cultos, né? Certas formas culturais que eles viam lá na África, eles adaptavam aqui no Brasil, né? A religião católica, obviamente, para não mostrar ali uma afronta, né? Para não falar, olha que coisa exótica que os negros praticam aqui. Então eles misturavam, né? Transformavam lá os santos em santos negros, certo? Então, fazendo referência ao cristianismo sempre, né? A cultura católica, fazia esse sincretismo aí para não dar brecha, certo? E para ali conseguir, né? Mostrar a sua cultura, certo? E resgatar aí a memória, então. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo aí, né? Um vídeo bastante bacana, né? Importante sobre esse assunto que, como eu falei para vocês aí, repito, né? A gente deve sempre resgatar, não só por questões de conteúdo, né? Mas resgatar como fazendo parte aí da própria memória do Brasil, né? Da brasilidade, certo? Nesse sentido, né? Eu já falei para vocês, eu não sou uma pessoa, não sou preto, certo? Mas eu sempre gosto de falar isso, né? Minha bisavó, a avó do meu pai, era preta, tá? Com uma herança, então, bastante importante aí, que ficou para mim, né? Acabei puxando minha mãe, mas eu tenho aí também sangue preto correndo nas minhas veias, beleza, pessoal? Então, de certa forma, eu tenho um pouquinho de lugar de fala também, beleza? Pessoal, muito obrigado aí por assistirem, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aí o vídeo, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá aquela fortalecida, beleza? Veja o vídeo até o final e a gente se vê então numa próxima oportunidade. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até. Opa!